O século é 21, mas ainda hoje as crianças e os adolescentes sofrem com racismo dentro da escola. E nós precisamos mudar essa realidade. E é sobre isso que o Pode Papo vai conversar hoje. Pode Papo! Nós vamos conversar com elas, Luciana Brauna, que está aqui, cientista e educadora social, e a Fabiana Eneida, que é gestora captadora de recursos. De acordo com a pesquisa Percepções sobre o Racismo, que foi concluída em julho, a cada 10 pessoas que relatam ter sofrido racismo no Brasil, 3,8 foram vítimas da violência em escolas, faculdades ou universidades. O que acontece que ainda hoje a gente tem tantas pessoas sofrendo, principalmente com violências físicas, né? A gente tem violência verbal, até tem aqui, eu até vou somar, porque ainda é da mesma pesquisa, que mostrou que a violência verbal desponta como a forma mais comum da manifestação, com 66% dos entrevistados relatando experiências de xingamentos e ofensas. Em seguida, o tratamento desigual afeta 42% das pessoas, enquanto 39% mencionam ter sofrido violência física, como agressões. O levantamento constatou que nas escolas de educação básica, as pessoas pretas foram as mais afetadas pela violência física, com 29%. Agora sim, acho que é importante e pertinente que vocês tragam pra gente, porque são dados alarmantes, significativos, e como eu comecei falando nesse programa, a gente já está no século XXI, né, diante de tantos movimentos para que isso não aconteça mais, a gente ainda vê essa situação constantemente dentro das escolas. Camila, antes de mais nada eu quero agradecer o convite por estar aqui novamente para falar de um tema tão importante, tão sensível para nós que somos afrodescendentes, né, pessoas pretas, pessoas pardas, porque no fim das contas, via de regra, o espaço escolar é onde o racismo se apresenta na nossa vida, infelizmente, né? Salvo algumas situações de um convívio intrafamiliar, sobretudo interracial, quando você tem ali na família pessoas negras e brancas, em que muitas vezes o racismo ele vai aparecer na forma de piadas, mas de maneira muito concreta, o racismo ele vai adentrar de maneira tão violenta, direta, ele vai adentrar na vida de uma pessoa negra, justamente no espaço escolar, né, Fabi? Exatamente. Então, onde ele deveria se sentir seguro, né? Exatamente. Então, assim, falar sobre isso parece que choca, né? Nós estamos falando do século XXI, um contexto que supostamente ele vai ser marcado pela informação, pelo acesso ao conhecimento, mas o que se tem é o racismo sendo construído a partir de uma estrutura, né, que orienta tanto as relações, né, como também a organização das instituições e a maneira como a gente organiza a nossa vida em sociedade. O racismo, infelizmente, ele está presente porque ele é constitutivo do processo de formação histórica do nosso país. Então, falar desse assunto é a gente trazer à tona uma realidade que ela vem operando em regime de naturalização no cotidiano. Mas, infelizmente, ele é presente em todos os espaços escolares, né? Então, é na escola que você tem esses dados estatísticos muito alarmantes, isso quando eles são notificados, porque a taxa de subnotificação é gigantesca. Boa parte das instituições de ensino da educação básica, seja na primeiríssima infância, na primeira, na segunda e na adolescência, não tem o preparo suficiente sequer para identificar o racismo, sejam elas nas relações interpessoais entre os estudantes, seja na relação alunos e professores e até na conduta pedagógica. Então, é um assunto que ele precisa ser tratado com seriedade, porque se trata do reforço dessa estrutura racista que persevera em âmbito social e que a escola é uma chave fundamental para a gente superar esse racismo. Super importante, realmente, a gente olhar para isso, né? E quando a gente olha para o racismo dentro das escolas, mas antes eu acho que é importante a gente olhar para o racismo de uma forma geral. A gente sabe que existem vários tipos de racismo, né? A gente tem o estrutural, cultural, individual. Eu queria que vocês trouxessem um pouco quais são os tipos de racismo que hoje a gente observa, porque eu acho que é importante a gente ter clareza de como eles podem acontecer.
Hoje a gente compreende o racismo, né, como sendo o tratamento dado de forma desigual a determinados grupos na sociedade de acordo com as suas características fenotípicas, ou seja, de acordo com a sua aparência. Entretanto, o racismo, ele também está presente não apenas nas atitudes interpessoais, né, ou de maneira individualizada, né, quando uma pessoa ela comete, né, uma injúria, né, quando ela comete um xingamento ou quando ela faz uma associação pejorativa, né, com as características físicas, né, atribuídas sobretudo à população preta e parda, né, e também indígena. Mas o racismo, ele está presente com a maneira como a gente organiza a vida em sociedade, né? Então, o racismo, ele é a expressão, né? O racismo individual, ele é a expressão de processos muito maiores e anteriores. Então, nós definimos hoje, né, a partir da concepção do filósofo, né, o Silvio Almeida, o que se tem hoje de mais concreto nas ciências sociais, nas ciências humanas, é o entendimento de que no Brasil o racismo ele é institucional e ele é também estrutural. O racismo institucional é o racismo que ele vai acontecer dentro das instituições. E quando eu digo instituições, são espaços que são organizados, né? São espaços que são organizados e que são organizadores da vida em sociedade. Como, por exemplo, a escola. A escola é uma instituição, a família é uma instituição, a religião é uma instituição, o Estado ele é uma instituição. Então, todas essas instituições, elas organizam a nossa vida em sociedade, tá certo? E todas elas, de alguma maneira, reproduzem esse racismo estrutural. E aí o racismo estrutural é o racismo que vai ser construído a partir da nossa trajetória histórica, social, econômica, Exato. política. O nosso país, ele foi fundado, né, a partir da experiência da colonização. E a colonização, ela foi fundamentada a partir da exploração da mão de obra, tendo como base a ideia de raça. Por isso que eu falo, a ideia de raça, eu não, a Nilmo Gomes, a Lino Gomes, ela fala que o racismo ele se constrói a partir de uma ideia de raça. Porque do ponto de vista biológico, gente, não faz sentido você falar em raças. Né? Até é um jargão muito comum, né, do senso comum se falar somos todos humanos, todo mundo já ouviu ou já reproduziu essa fala. E ela não é uma frase que está de toda errada, não. Do ponto de vista biológico, né, já se tem a constatação de que não há diferença. O nosso DNA é o mesmo, o sangue ele é o mesmo, né? Todo mundo no banheiro. As necessidades são as Todo mesmas. mundo faz as mesmas coisas. Sente igual, sangra igual, Sim. sofre igual, mas... Sangue igual, eu já não sei se depende, se não for no sentido figurativo da coisa, talvez seja diferenciado. Exatamente. porque Em número, sim. Quem não é... Mas no sentido de sofrer, Sim. né? No sentido do sofrimento, essa Não é que eu quis dimensão fazer só humana, assim, não, muito esse bom. trocadilho, Muito porque bom. eu acho que vocês sangram muito, né? No Sim. sentido figurativo da É. palavra. Com Exatamente. certeza. Mas e aí você tem um processo histórico que justifica esse sangramento, que não é estanque, sabe? A gente está falando de um país que ele foi assentado na narrativa, de uma narrativa que foi contada exaustivamente, que é a narrativa do descobrimento. E a narrativa do desbravamento. Né? Nós ovacionamos esses heróis da história como sendo... absolutos, no sentido de garantir o país que temos hoje, né? Só que isso foi à custa de sangue, né? De populações, de culturas indígenas, africanas, que foram trazidas para cá em regime de sequestro, retirada ali a possibilidade de humanidade, os seus nomes eram retirados. Não dá, infelizmente, não dá nem para falar com leveza sobre esse tema, porque é algo muito duro para nós. A gente sente isso até hoje. É um reflexo, né? Sim. Que se estendeu. Quantas pessoas Não consegue apagar. Não consegue, né? Quantas pessoas falam assim, eu sou descendente de tal nacionalidade e consegue resgatar o sobrenome da família, Exatamente. né? A origem, o brasão. Nós não conseguimos fazer isso. Olha, eu já tentei. Já tentou, Já Fabi? tentei. Parei no meio do caminho. Você perde ali, em algum momento, a sua árvore genealógica, perde.
Até onde você foi que você conseguiu? Máximo tataravó. Máximo. Foi longe ainda. Máximo. Ainda conseguiu chegar, mas é, Algumas mas é informações, pouco, né, se a gente parar pra pouco. pensar. Não Bem chega. pouco, bem Não pouco. chega, não chega. É. Por causa desse processo, né? Era uma prática. Você retira essas pessoas, né, que seriam escravizadas do seu contexto de origem. Elas aportam nos principais portos. E a primeira coisa que se faz é o processo de batizar. Você retira o nome. Retira o né? nome. E quando você retira o nome, você retira o quê? Você retira a identidade da pessoa, né? Então você apaga essa memória. Porque a colonização ela não vai operar apenas pela força, mas também pelo apagamento, né? A demanda de um apagamento histórico, de você não saber a origem, né? De você contar a história de maneira que as populações afro-brasileiras identifiquem a sua origem apenas no processo da escravidão e do sequestro colonial. E aí se apaga o que veio antes. E aí, hoje, né, as crianças também acabam sofrendo com todo esse processo. Porque vocês adultas já sofreram, né? Eu falo assim, quem vem antes já tá pagando preço. E as crianças continuam pagando preço. E é interessante, né, que você falou a questão até da identificação. Hoje ainda tem dados, né, de quantas pessoas que não têm registro. Imagina, nós estamos falando de anos, um problema que se tinha até de mudar o nome, e hoje ainda tem a questão mesmo do registro. Muitos não têm acesso nem ao registro, não sabem nem a origem, não sabem nem por onde começar a procurar essas informações, até por questões do abandono, até por questões como a Lu trouxe. Essa questão institucional que começa de família, tem muita questão do abandono. Né? Então, eles acabam também perdendo a sua identidade inicial, que todo mundo tem, já acaba perdendo também no início, que é o registro. Quero engatar isso com a escola, né? Porque a gente também tem muita gente que foi abandonado. Registro, não tem mais nada. Você não tem mais RG, você não entra numa escola, você já vai perdendo seus direitos básicos, né? Como que é para você, quando você vai buscar captação, voltado realmente para esse universo, principalmente do racismo escolar? Você vê alguma dificuldade por ser um projeto voltado para pessoas pretas? Olha, nós tivemos a grande sorte, eu falo sorte, né, porque nós conseguimos aí, através de um edital, ter esse recurso. Porém, eu já venho mais de 10 anos trabalhando com captação de recursos. Quando você fala de criança, né, e você fala principalmente da pessoa negra, da pessoa preta, tem realmente ainda um viés, né, que você tem que convencer do porquê que você está fazendo isso. Então, ainda tem muito essa questão assim, por que eu tenho que dar uma cesta básica, por que eu tenho que ajudar, né? As pessoas precisam trabalhar, ainda tem aquele estigma lá do passado, que a pessoa preta ela não gosta de trabalhar, porque ela gosta de viver de ajuda, né? E quando entra uma instituição para fazer toda essa estrutura, para poder dar o mínimo, por exemplo, incentivar a voltar ao estudo, estruturar ali a família, levar o serviço social para dentro da casa dela, tem sim ainda muito preconceito nesse sentido. Né? Quando você vê grandes instituições que trabalham, por exemplo, com criança doente, nossa, tem uma arrecadação imensa. Quando você vai para a área assistencial, tem muita discussão do que você está fazendo com esse dinheiro, por quê e para quem está sendo destinado. Né? Então, tem sim ainda um viés ali de preconceito. Você trouxe uma coisa interessante aqui para reflexão, porque, por exemplo, tem muitas crianças, por uma questão social, que acabam abandonando a escola por conta de ter que trabalhar ou de não conseguir estudar. Mas também existem hoje, não sei, eu não tenho dados, não procurei, eu não sei se vocês têm, mas crianças que acabam abandonando as escolas por conta de racismo, não aguentar, não conseguir se estruturar emocionalmente, porque tem uma estrutura emocional também que tem que vir por trás, que muitas vezes, até pelas condições, as pessoas não conseguem ter, né, um terapeuta, apesar de que hoje ainda existe, né, condições de psicólogos e tudo mais gratuitos, mas mesmo assim, muitas vezes a gente não consegue procurar porque não tem tempo. O tempo que eu tenho, eu preciso trabalhar. E aí, enquanto eu tô trabalhando, a hora que era para ir para a escola, é o momento que talvez eu tivesse de leveza quanto criança, né, porque a gente tá falando de crianças trabalhando, que já é um absurdo no século XXI de novo, no mundo que a gente tá, mas vai para a escola e ainda sofre esse tipo de agressão, esse tipo de racismo e acaba não querendo mais ir à escola. Isso acontece? Vocês observam esse universo acontecendo? Sim. Existem dados muito concretos hoje que evidenciam que a taxa de abandono escolar ela é superior em crianças negras, pretas e pardas.
associada, sobretudo, à pressão para que elas ingressem cada vez mais cedo ao mundo do trabalho, uma vez que as condições sociais das famílias negras, elas são vulnerabilizadas, né? Hoje, quando a gente pensa entre os 10% mais pobres no país, né? Que são aquelas famílias que estão em condição de pobreza ou extrema pobreza, que sobrevivem com, enfim, com menos de 5 dólares, né? Se eu não me engano. A gente está falando desses 10%, e desses 10%, 75% são negros. Infelizmente. Então, a gente está falando de uma pobreza que ela tem cor, ela tem CEP, ela tem endereço, né? Então, essa população, ela acaba tendo os seus direitos, inclusive do Estatuto da Criança e do Adolescente, não garantidos, né? Porque você está previsto no ECA, né? Que você tem que ter direito à infância. Mas quem tem direito à infância no Brasil, né? Existem alguns estudos, não é exatamente a minha área de pesquisa, mas eu acessei alguns estudos recentes que demonstram uma continuidade dessa ideia de que a criança negra, ela não tem o mesmo apelo social a ter infância, né? Exatamente. Aí você vê alguns vídeos bizarros, não sei se vocês já viram. Vídeos assim, aqueles experimentos sociais que eles colocam uma criança dos seus 5, 6 anos. Coloca-se uma criança negra numa praça e uma criança branca. E a criança negra, ela é sumariamente ignorada. As pessoas passam e ela tá ali porque normatiza-se a ideia de que aquela criança, ela não é criança. Ela já tem idade para estar ali sozinha, desacompanhada no espaço público, enquanto uma criança branca leva menos de 10 minutos para que alguém ofereça ajuda, um agente de segurança ou uma pessoa, né, um cidadão, abordar aquela criança e fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente, que versa que todas as crianças devem ser protegidas. E isso, gente, se associa a algo muito específico, né? A gente está falando de um país que durante mais de 3 séculos as crianças negras não eram crianças, elas eram objetos, tais quais seus pais. Antigamente, Imagina, estudar jamais, né? Elas sequer eram cuidadas, porque as suas mães estavam ocupando as grandes casas, cuidando dos filhos dos seus senhores. Então, essas crianças, elas eram alocadas nos trabalhos muito cedo, para fazer trabalhos domésticos. Então, infelizmente, é a continuidade dessa marca indelével que está presente nas micro-relações. Isso é o racismo estrutural. É a gente não conseguir perceber nas minúcias das relações como que o tratamento ele é desigual, né? Quando você está numa escola e você, enquanto pessoa negra, muitas vezes vai se queixar da violência. Isso é completamente negligenciado ali pelos adultos presentes. Isso já aconteceu com você, Fabi, já aconteceu várias vezes comigo. Né? E assim, então a gente está falando de uma realidade que, infelizmente, a escola, ela poderia contribuir. Houveram conquistas substanciais nesse sentido, como, por exemplo, e já falei aqui dessa lei, a Lei 10.639, né? Que institui a obrigatoriedade do ensino de cultura africana e afro-brasileira de maneira transversal, em toda a educação básica, em caráter obrigatório. É lei, gente. Essa lei fez 20 anos. E existem dados que revelam que 70% das escolas, das instituições de ensino, não cumprem ou cumprem de maneira parcial a legislação. Quando muito, faz um evento lá em algumas datas, né? Pontuais, específicas, né? E isso não tem sido efetivo, porque os dados estão aí. Eles demonstram que essa violência racial, ela persevera no âmbito escolar, né? Inclusive pelas pessoas que administram a escola. Exatamente. Então, a gente não está falando só de uma questão de pessoas que são educadas dentro de casa e já vêm com essa dificuldade de não serem incluídas. A gente vai continuar esse papo logo depois do intervalo, a gente volta já. Pode Papo. Pode Papo.
Pode Papo de volta. O papo por aqui hoje é racismo nas escolas. Um assunto muito importante que faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. Todos os dias, uma criança, mais de uma criança, quase 4 crianças sofrem, entre 10, se eu não me engano, aqui no estudo que a gente trouxe, sofrem com racismo dentro de uma escola. Então, é muito obrigatório nós olharmos para isso juntos, porque todos nós fazemos parte de uma população onde isso não deveria mais acontecer, não deveria mais existir. E por isso, hoje, nós continuamos esse papo por aqui com as nossas convidadas, Luciana Brauna, que é cientista e educadora social, e Fabiana Eneida, que é gestora captadora de recursos. E, Fabi, eu quero voltar perguntando para você, que ela começou me contando que ela tem 3 filhos e uns 17 anos. Como foi a história das suas crianças? Porque eu acho que é legal também a gente trazer uma visão de quem vivenciou isso, né? Porque hoje as pessoas talvez não tenham essa noção da dor que é a mãe que vê um filho voltando da escola chorando porque falaram do cabelo, porque falaram de, enfim, de alguma situação ali, ou até, não sei se é o caso dos seus filhos. Sim. Você tem filhos, Lu? Também conte a sua história. Ou até mesmo violência física, né? Que apanhou porque é preto, ou pardo, ou negro, enfim. Se você puder contar um pouquinho. Eu tenho 3 filhos, né? E é interessante porque eu vim de uma criação da mãe que realmente trabalha o dia todo, não tinha esse tempo de cuidar, então nós tivemos que aprender, tanto eu e meu irmão, tivemos que aprender a lidar com o racismo sozinhos, né? Hoje nós temos uma proteção até um pouco maior com os nossos filhos, até por conta da informação, né? Vamos falar assim, Lu, há 10, 20 anos atrás, as informações sobre racismo não é como hoje, que nós temos esse acesso, que tem lei, que é crime. Não se falava dessa maneira. Então, acho que nós aprendemos muito ali, foi na pancada mesmo, aprendendo a se defender, e passamos por N situações. Já com os nossos filhos, acho que tanto eu quanto meu irmão, nós já tivemos uma clareza sobre como que seria na escola. Os meus filhos, eles são pardos. Então, acho que também tem essa questão, né? E a Lu pode trazer um pouco sobre isso, porque ela também deu aula, sabe como que funciona dentro de sala, mas assim, a criança mais retinta, acho que ela sofre um pouco mais. Quando ela vem, puxa ali para, né, mais pardo, meus filhos são pardos, assim, eu falo que é cor de papelão, né? É engraçado, porque ele assim, eu sou preta, mas meus filhos são pardos, né? Bem claros. Eles não tinham muito, que parece que cria uma confusão, né? Será que é negro ou não é, né? Então, acho que ainda passa um pouquinho, não tem tanto racismo em cima, embora eles se consideram e se apresentam como pretos, né? Meus filhos têm isso, mas não tinha tanto. Mas eu tenho sobrinhos, eu tenho primos, eu tenho as filhas das minhas primas que são e que tiveram N problemas por conta de ser mais retinto. Então, assim, quando nós falamos que tem cor, tem endereço, tem, né? Porque na mesma casa, nós tivemos 2 situações totalmente diferentes. Meus filhos não sofreram tanto por não ser tão retintos, já meus sobrinhos, né, e primas já sofreram um pouco mais por conta do tom da cor da pele. Então, assim, hoje eu tenho neto, né? E a minha neta é parda também, mas ela tem o cabelo bem encaracolado e ela já sofre. Olha para você ver. Então, assim, a minha filha mais velha está com 30 anos, uma de 27, o Natan tem 17. Mas já a Isabelle com 10, ela já sofre uma questão que já não é mais a pele. Olha para você ver como que já mudou. Já não é mais a pele. O fato do cabelo dela ser um cabelo cacheado, né? Mais para crespo, já traz para ela uma conotação que ela é preta, que ela tem que ser escolhida. E ela tem muita clareza sobre isso, porque nós falamos sobre isso, sobre esses direitos dela, que ela tem que falar. E ela percebe isso até mesmo desde o professor, né? De falar, por que você não aprendeu isso? Ah, porque minha professora não quis me explicar, falou que eu tenho que aprender. Mas para outra amiga que é, né, branca, vai lá e explica. E nós tivemos várias discussões, a mãe dela já foi na escola várias vezes para falar sobre isso, porque ela sentia nitidamente que tinha já esse racismo. E é justamente isso que nós falamos, não é só a questão da família, mas o professor também não está preparado, né? Até por conta da forma como ele foi criado, da forma como ele entende o racismo estrutural, também não foi preparado para receber aquela criança e deixar para o lado de fora as convicções, as concepções dele. Né? Então ele traz isso. Ele nem deveria ter, né? Ele nem deveria ter, mas ele leva isso para dentro de sala. E isso sim, eu estou com 47 anos, nós percebemos isso
em empresas, nas escolas. Eu estudo até hoje. Você entra em um curso hoje, você percebe isso com pessoas maduras. Imagina com criança, como que isso não acontece, né? Então, assim, ele vai mudando, né? Acho que cada período, mas ele não deixa de ser o racismo. Ele só vai realmente assistir. Quanto mais clareza até as crianças têm sobre o que é o racismo, mais eles provocam diretamente aquela pessoa que tem o fenotipo ali, né? Da pessoa preta, da pessoa negra. É incrível, né? Nós pensávamos que pleno, né, 2024, século XXI, nós estaríamos mais avançados nesse tema, mas nós não estamos. Porque quanto mais se fala sobre isso, mais aumenta os números, né, de denúncias sobre racismo. Então, assim, onde que nós estamos errando com as informações? O que está faltando, né, para que as pessoas entendam? Porque antes não tinha informação, agora tem. Antes nós não tínhamos um celular para gravar uma situação. Você tinha que provar, né, sua palavra tinha que valer aquilo que estava acontecendo. E hoje, com celulares, com tanta coisa, com tantas gravações, e as pessoas fazem isso de uma forma, assim, muito natural, né? E de forma, assim, muito confortável. Então, isso nos preocupa, né? Como educadoras, eu como gestora dentro de empresa, porque isso vai refletindo na vida da pessoa, isso vai refletindo no mercado de trabalho. A pessoa está ali hoje na escola, amanhã ela está no mercado de trabalho, e ela vai arrastando aquilo para a vida. Então, eu já sinto essa mudança com meus filhos. Pardos não passaram, hoje que é a Isabelle, né? Que é minha neta, hoje ela já tem uma outra recepção na escola. Mas tem uma dimensão também, né? Muitas vezes a gente atribui o excesso de denúncias a algo negativo, como se estivesse aumentando. Por um outro lado também, eu não sei, posso estar errada, mas eu tenho a impressão de que isso também pode estar associado a esse movimento de conhecimento, Exato. de conscientização social, racial, que vem sendo, sim, né, positivo, né? ampliada, e as pessoas, elas têm identificado, porque se você não identifica, se você não dá nome, você não tem condições de combater o problema. Exato. Então, quando você tem um aumento de denúncia, significa que as pessoas, elas estão começando, primeiro, a se identificar, né, gente? Contexto joseense. Sim. Nós tivemos um aumento de quase 10 pontos percentuais da população negra em São José. Não nasceram tantos negros na cidade. Eles não é isso. se reconheceram, as pessoas estão começando a se reconhecer. Isso é fruto desse movimento, né? De nós estarmos reivindicando as nossas identidades de forma positiva. Da própria mídia estar fazendo um papel fundamental, que é de garantir representação positiva em posições de destaque. Isso tem que ser relatado, isso tem que ser reconhecido, porque as crianças precisam se identificar positivamente nas suas características físicas. Exato. Não pode ser atribuído a algo negativo, ao cabelo crespo ainda continuar sendo falado que é o cabelo ruim. Né, que o nosso tom da pele, o pardo, então a gente, né, a Fabi trouxe a experiência do ser retinto, isso é realidade, né, e o não retinto, pardo, ele também vai viver essa experiência do não lugar, você é escuro demais para ser branco e também é clara demais para ser preto. Quantas vezes você não ouviu isso? Você não é preta. Você não é preta, você é morena. Você é morena. Você é morena, e eu cresci achando que eu era morena. Sim. Né? Mas na hora... É como se quisessem negar você ser preta, dizendo, não, mas você não... É como se fosse muito ruim ser preta, né? É tão ruim que você não pode ser. Não fica tranquila que você é morena. Você é morena, né? tá tudo bem. É surreal, né? Pensar que a situação é essa. Várias vezes. Falam pros meus filhos, né? Eu também. Se eles são pardos, daí falam, não, mas você não é preta. E eles, mas são. Mas é impressionante que na hora que os indicadores revelam essa realidade, pretos e pardos estão ali um do lado do outro. Seja nas altas taxas de desemprego, nas piores condições de habitação e moradia, nos menores índices de escolaridade, nos maiores números de encarceramento, de violência, morte violenta. Então, infelizmente, o mercado de trabalho, né? Eles nos aproximam nessa realidade, ainda que as experiências elas possam ser diferentes em um determinado momento, né? Por isso que, quando nós falamos de negritude, esse grupo social negro, composto por pessoas de pele preta e de pele parda,
guarda, nós estamos falando dessas experiências que sabem diferenciar muito bem quem é branco e quem não é. Exatamente. Né? E assim, é importante falar sobre isso, que raça, gente, raça é um elemento, ele é contextual, ele diz respeito às experiências daquela região, né? Então, não é um fenômeno que dá pra você pegar, botar todo mundo, classificar numa régua. A gente nem quer que seja assim. Entender o racismo é entender os processos, é entender história, é entender como a gente, né, como a gente organiza a nossa vida em sociedade, as relações, como que acontece, que não acontece. Não é a mesma coisa. Eu morei 6 anos no Paraná e é diferente. As relações... Na verdade, as situações de violência raciais, infelizmente, não foram aqui em São José, né? Ou felizmente, não sei. Mas assim, dizendo como modifica a depender da porção do território que você tá. Muda muito. Né? Porque tem a ver com a constituição daquele lugar, né? Como foi o processo de colonização ali, né? Como que se desenvolveu aquela região. Aqui, a gente pode dizer que, né? Foi a última região do país onde se realizou o último ciclo econômico, a cultura do café. Ela vai acontecer no Vale do Paraíba. São José dos Campos era uma cidade que, durante o período cafeiro, não tinha uma alta representatividade de plantações de café. Então, a mão de obra escravizada aqui, ela era até menor em relação às nossas vizinhas, né? Taubaté, Jacareí. Por um outro lado, São José vai passar por um processo de desenvolvimento muito rápido. Primeiro, né, como sendo uma cidade que vai ser protagonista no tratamento contra a tuberculose, né? E os sanatórios. E com isso vem todo um discurso de higiene, né? E segundo, o desenvolvimentismo. E a herança da escravidão, ela é vista como a herança do atraso. Você não quer herança do atraso. Exatamente, então, o que é essa marca, né? Exatamente, essa marca. Essa então você deixa esse assunto um pouco de lado. É por isso que eu tô falando, é importante trazer esse resgate. E a escola tem um papel fundamental nesse processo. A própria escola deveria trazer esse resgate aos alunos. Exatamente. E por quê? Porque quando a gente conhece a nossa história, quando a gente sabe de onde viemos, a gente tem condições de ter autonomia sobre o que somos e o que queremos amanhã. Exatamente. Né? Eu não quero que, independente da tonalidade de pele, né, as pessoas elas passem por um espaço escolar violento. Eu não quero como mãe, eu acho que a Fabi também não quer, enquanto mãe, enquanto avó. Nem violento, eu acho que nem de negação, nesse sentido de não fica tranquilo que você não é preto. Oi, Brasil. Nós não sabemos o que é pior, se é violência ou a negação. Exatamente. Porque eu acho que é como se você excluísse. Elas doem, assim, acho que da mesma forma, né? A violência e a negação. Porque eu acho que as duas formas, talvez aqui, me desculpa se eu estiver errando, mas eu acho que nas duas maneiras há uma exclusão. Sim. Né? Há uma exclusão. Sim. E eu acho natural. que eu tenho uma pergunta importante, porque assim, a educação em casa, a gente está falando de escola, mas a escola vem de crianças que vêm de uma casa, né? De um lar. Vou dar o meu exemplo. A gente tem os sobrinhos hoje pretos, sobrinho autista, então a gente tem uma realidade ali que meu filho já cresce com vivendo a inclusão de uma maneira para ele muito natural. Sim. Mas nós tivemos o cuidado, por exemplo, de procurar uma escola onde essa escola trouxesse as crianças de uma maneira que ele viva normalmente como se, né? Branco, preto, autista, síndrome de Down, cadeira de roda, sem cadeira de roda, andando, né? Para que ele cresça numa realidade de normal. Isso é o normal, na minha opinião. Isso é o normal. É você crescer com todas as outras crianças que são iguais a você. Para mim, sempre foi assim. Mas eu vejo hoje que não é uma realidade comum dentro das casas. É uma realidade incomum. E eu falo porque eu tenho muitos amigos que têm filhos, eu tenho muitas pessoas próximas. E eu não vejo essa preocupação, assim, não, mas eu falo pra ele que tudo bem, que a criança... Só que você vê a criança chegando falando assim, oi, o meu pai falou que eu tenho que tomar cuidado com você porque você é, sei lá, autista, ou porque você... Não, amor, você não tem que ser a criança, se tem a mesma idade, não tem que tomar cuidado. Já são duas crianças. Uma situação né? assim comigo muito... Não, por isso que eu tô falando. Porque foi engraçado, né? Pra gente que vem de empresa, até trazendo assim uma situação. Justamente, você conhece todo mundo da empresa e teve um open house, aquela coisa bem bacana. Aí você conhece o filho, né? Do colaborador. Poxa, que bacana. Aí eu fui cumprimentar uma criança, a criança
deu um passo pra trás. Eu falei, opa, né? Adoro criança. Aí a mãe vira e falou, ai, que ele não tá acostumado com pessoa de cor. Aí eu... Ah, meu Deus, eu não acredito, gente. Você tá brincando? Não é possível. Por Deus. Aí assim, eu fiquei tão sem jeito, que poderia escutar qualquer coisa. Ah, ele é uma criança... Fica muito em casa, não sai, não tá acostumado a falar com estranho. Até aí, eu também concordo, né? A minha neta mesmo, a minha filha tem tanto medo de acontecer alguma coisa com ela. Fala, não fala com estranho. Uma pessoa estranha estiver falando com você já vai disfarçando, vai pra um lugar. É normal. Eu espero que meu filho também não fale com estranhos, mas não por causa da cor do estranho. Não, mas ela deixou assim, até essa criança dissesse aquilo também, mas não foi a mãe. Absurdo. E aí eu fiquei olhando assim, falei, poxa vida, ela tem 300 pessoas que trabalham com ela, abaixo dela, lá nesse lugar. E dessas 300, pelo menos, 35% são pessoas pretas, negras e pardas. Que é baixo, né? Número baixo. É, mas tem um grupo ali, né? Sim, Umas 60 um número pessoas, significativo até, umas 60 pessoas, pelo menos, ali, elas são. E aí, como que ela trata isso? Né? Eu fiquei refletindo sobre isso, porque se em casa ela, né, de certo dessa orientação que chegou um preto perto de você sai correndo, né, sei lá, alguma coisa assim, porque foi ter uma criança de 5 anos, pequenininha, né, e se escondeu atrás da mãe. Então, assim, são situações que você vê que realmente começa, assim, em casa, né? Aí você vai lá para a escola, que acho que é onde acaba ajudando, que eu vejo a escola como instituição que nos ajuda a educar os filhos, é uma extensão ali da casa. Deveria, que eu acho também. Deveria ser, né? Na minha época, eu tive excelentes professores que realmente tinham essa visão, né? Aqui é a extensão da casa, né? E aí, chega na escola, esse professor também não está preparado. Então, ele reforça novamente aquela posição, aquela fala racista, né? Aquele comportamento racista. E aí, você vê todos esses índices, né? Na escola, a criança não quer estudar. Até você descobrir, porque até pra gente, até pra nós que somos adultos, tem hora que eu me pergunto, às vezes vem uma frase, eu falo, será que por que essa pessoa me falou isso? Não, às vezes não se... Né? Porque talvez, acho que tem momentos que nós somos um pouco até radicais, no sentido assim, mas eu tenho muita questão do corpo, sabe? Às vezes a pessoa me fala uma coisa, meu corpo expande, tá tudo certo, mas na hora que o meu corpo retrai, tem alguma coisa errada nessa frase aqui, né? É assim, pelo tom, né? E pela forma. Então, você entende que muitas coisas, quando você espera que o professor tenha uma outra posição, vai ter. Então, vai reforçando aquilo, vai levando aquilo, e a criança vai reproduzindo ali nas outras, porque ela acha normal. E até você descobrir, né, com a Isabelle mesmo, a gente demorou para entender que ela passava por essas... que ela não aprendia, porque a professora não dedicava o tempo, sabe, de ensino para ela, e dedicava para outra coleguinha. Você sabe que eu me lembrei que... Ela demorou muito tempo pra gente descobrir que era isso, porque que ela não aprendia. E você tá falando do cabelo, eu me lembrei de uma amiga minha que ela falou que sofreu o inverso, porque ela também é filha de branco com preto, só que ela tem a pele mais clara, só que o cabelo dela é liso. E as pessoas falavam, não, mas você não é preta, você tem cabelo liso, você não sabe como é ser preta. Ela falou, gente, como não? Minha mãe é preta. Oi, Brasil, né? Porque eu tenho cabelo liso que eu não sou. Então, a gente tem que parar também de achar que tem características que vão ser de A ou de B, né? Não, acho que o grande é ficar rotulando coisas, não é um lugar de fala das pessoas, né? Eu acho que tem uma questão assim, a gente precisa entender que no contexto brasileiro, a gente está falando de um tipo de racismo que ele é construído a partir da aparência, não da genética. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma outra experiência social, em que lá você teve um apartheid declarado. Aqui, inclusive, a miscigenação, ela foi uma estratégia de embranquecimento da população. Gente, isso é sério, documentos... Né, de políticas públicas que realmente defendiam isso, né, de que a população brasileira deveria embranquecer. Então é importante, sim, que a gente considere, né, essas nuances que são complexas mesmo. E muitas vezes a gente pode cair nessas armadilhas, né, daquilo que realmente é, ou daquele que aparenta ser, ou daquele que não vive exatamente a experiência, mas tem alguém na família. É por isso que é tão complexo isso aqui no Brasil, né? É muito localizado.
E às vezes não é nem por, a gente tenta levar assim, não é por maldade, né? Que falou, que tratou daquela maneira. Mas tem hora que não tem como você passar o pano, né? E falar assim, não foi. Deveria, por conta né? da quantidade de informações, né? Nós estamos fazendo aqui hoje o quê, né? Dando informações, falando um pouco desse... Não é mimimi, né? É cada um ali realmente no seu lugar de fala e com as suas experiências de vida, né? Não tem como. Os números dizem, né? Nós temos muitos dados que falam, né? E, infelizmente, o que ficou de negativo, você vê que, infelizmente, a população, né? A negritude está envolvida nesses números, né? Quando você vê aquele atlas, né? de homicídios, gente, é, assim, assustador, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria justamente disso, aí um repórter pegou 20 certidões lá, né? De óbito. 15 eram pessoas negras, né? Que não tinha lá declarado a declaração do motivo de morte. E detalhe, pessoal que morreu com 10 tiros, por exemplo, né? E falou assim, morte não identificar. Como não tá identificado? A pessoa levou 15 tiros, não é um homicídio, né? Um tiro foi um acidente, né? Alguma coisa, mas 3 tiros, 4, 10, né? Não tem identificação do motivo. Eu acho que ainda não que fosse um tiro, deveria ser colocado o que é, né? Exatamente, mas assim, vai dando esse... Vai normalizando. Normalizando até o tipo de morte. Não podemos falar que foi um homicídio, isso aqui foi um acidente, né? E você vê que cai muito ainda sobre a população negra, né? Então, assim, é muito ruim isso. E é isso que nós queremos, né, trazer aqui. Tem muita coisa boa, tem pessoas assim de muito destaque, né? Não é só... tem todo esse sofrimento, mas são pessoas que estão aí batalhando todos os dias para trazer uma nova realidade. E lá nas nossas redes sociais, me contar se vocês conhecem alguém que sofram com esse tipo de racismo dentro da escola, ou se vocês têm alguém na família, eu quero te conhecer melhor. Enquanto você vai lá nas redes sociais, já adicionar a gente, já contar para nós, a gente vai para o intervalo. Quando você terminar de fazer isso, a gente está de volta. Pode Papo. Pode Papo. Pode Papo de volta, por aqui o assunto importante hoje. A gente está falando sobre racismo nas escolas, um assunto que nós nem deveríamos falar, né? Vamos concordar aqui, já nem deveria ser mais pauta de nenhum programa. Mas, infelizmente, a gente ainda precisa falar sobre isso, porque ainda se sofre muito racismo dentro das escolas. Continuamos aqui com a Luciana Brauna, que é cientista educadora social, e a Fabiana Eneida, que é gestora captadora de recursos, para nos apresentar um projeto muito bacana que elas têm hoje, sem fins lucrativos, que é gratuito para as escolas, mas antes eu quero trazer algo muito importante para vocês. E por que esse projeto ele é tão essencial? É o seguinte, a última pesquisa do IBGE mostrou que, apesar de serem maioria no país, representando 56% da população brasileira, as pessoas negras ainda têm obstáculos para ocupar espaços no ambiente escolar e concluir os estudos de forma bem-sucedida. O que, de novo, temos mais um problema, porque todos nós deveríamos ter direito à conclusão do ensino básico da escola, porque todos nós precisamos ser alfabetizados de uma forma decente. Então eu dou a palavra a vocês, para que vocês tragam um pouco desse projeto, para que tragam um pouco dessa realidade de como é nas escolas, para que a gente possa, se pudermos, fazer a nossa parte também. Eu fico muito feliz, assim, né? Porque nós passamos aqui 2 blocos falando, né, sobre essas problemáticas e o quanto que isso resulta em sofrimento de maneira geracional. Mas é importante a gente retratar aquilo que há de resistência nesse processo, né? Nós estamos aqui hoje muito felizes em comunicar à sociedade joseense que nesse momento tem sido realizado um projeto muito concreto chamado Sementes Afrodescendentes. É um projeto que está sendo proposto pelo Instituto Kamakura, que é uma instituição que atende crianças e jovens através da modalidade do esporte, e justamente por conta dos casos de racismo no esporte, né, com o aumento dessas denúncias, né, enfim, eles entenderam que seria interessante realizar um trabalho nesse sentido. E eles nos acionaram, né? Esse trabalho, ele é idealizado por mim e pela outra educadora social que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje, a Shiva Carolina. Beijo, Shiva.
E nós duas idealizamos esse projeto, reunimos essa equipe maravilhosa que nós temos hoje e tivemos a alegria, né, o projeto Sementes Afrodescendentes, tivemos a alegria de sermos aprovadas em segundo lugar num edital do Fundo de Apoio à Criança e ao Adolescente, né, do CMDCA, né, e hoje esse projeto ele está acontecendo em 8 escolas públicas, mais no próprio Instituto Kamakura. E nesse projeto, nós trabalhamos de 2 maneiras, né? A primeira é a formação docente, porque como a Fabi trouxe, né? Essa é uma realidade muito concreta, que essa escola não está preparada para ser antirracista, ela não está preparada para aplicar a Lei 10.639. Então, nós atuamos por meio da formação dos professores, através de um curso, né, que é dividido em 5 módulos, em que eles vão entender a origem do racismo, identificar o racismo na escola, como que ele se apresenta, da maneira, inclusive, como racismo recreativo, que é crime, né? Com esse projeto, Consegue trazer, desculpa te interromper, rapidinho, o que é o racismo recreativo, para que as pessoas compreendam? Vou trazer. O racismo recreativo é aquela forma de racismo que vem escondida no meio da piada, da brincadeira, né? Dos memes. Sim. E durante muitos anos nós normativizamos essas piadas que não são piadas. Elas, no fim das contas, provocam dor e sofrimento e afetam de maneira muito consistente a construção da identidade, da autoestima dessas crianças e desses jovens, e isso tem que ser protegido, né? Então, é parte desse projeto trabalhar com os educadores na conscientização histórica, na conscientização da dimensão da psicologia, do desenvolvimento, né? O quanto que o racismo ele vai afetar nesse desenvolvimento cognitivo, na construção da autoimagem, da identidade dessa criança, desse jovem que está em formação. Nós temos também um apoio jurídico que vai contribuir para que a escola entenda quais são os procedimentos legais. Existe protocolo, gente, existe lei, né? O racismo no Brasil, ele é crime. Então, a escola também tem um protocolo de como agir em casos de racismo, né? E tudo isso é trabalhado de maneira ampla durante os primeiros meses, e aí a escola ela vai para a prática, que a teoria é legal, mas é legal a prática também. E na prática, a escola, ela realiza um projeto cultural na sua comunidade, identificando os principais elementos, os principais desafios, né? Qual que é o principal, qual que é o perfil da sua comunidade, né? E com esse projeto cultural, nós, enquanto projeto, a gente oferece ali toda aquela estrutura de como elaborar, né, um projeto, apresentações artísticas, palestras, oficinas para essas escolas, materiais. Então, essa escola ela está sendo assessorada ali cotidianamente para fazer o projeto de maneira de fato antirracista, né? Que não seja protocolar só em maio ou em novembro, ou muitas vezes reproduzindo uma visão folclorizada das culturas africanas, né? E ali não tem jeito, não. Não tem jeito, não. A gente fica em cima, né? Por isso que o programa vai em setembro. Exatamente. A gente fica em cima, né? E aí a escola, ela recebe todo esse apoio, né? E a gente tá ali acompanhando e faz a verificação dos resultados, se tem mudança. A gente já tem percebido uma mudança substantiva, assim. Eu vou citar um caso, porque é o meu coração. Fica à vontade. Posso citar? No ano de 2000, esse projeto Sementes Afrodescendentes, dentre muitas contribuições, está um projeto piloto anterior aplicado na escola que eu lecionava no ano de 2022, que fica lá no Novo Horizonte, a Escola Dorival Monteiro. Beijo, comunidade. É uma escola pública. É uma escola pública, né? Essa escola, ela realizou esse projeto junto comigo, chamado Descolonizando Saberes, e foi lá que nós identificamos que era possível aplicar uma educação antirracista de maneira multidisciplinar. Todas as áreas do conhecimento, não era só o professor de história, nem de artes, nem de português, todas as áreas aplicaram uma etnoeducação, né? Você tinha professor de química trabalhando a composição química do cabelo crespo, os alisantes, professor de biologia trabalhando na célula a questão da melanina, onde que é produzida a melanina. Então, assim, todas as áreas conseguiram desenvolver bons projetos para trazer representação positiva para as crianças e para os jovens. Eles estão no Sementes Afrodescendentes e eles estão indo para a segunda edição do Descolonizando Saberes. Então, assim, é um exemplo
de que quando a gente tem apoio institucional, Exato. iniciativa, recursos, vontade para fazer, a gente tem condições de superar essa realidade e em poucas gerações, né, ou até antes, a gente espera mitigar esses dados, esses indicadores que nós apresentamos aqui hoje, né, Fabi? Falta justamente esses incentivos, né, Lu? Porque agora, quando foi desenhado o projeto, eu li e falei, nossa, isso aqui a gente toca, né, super... E não é muito trabalho, uma equipe pequena até pela quantidade de demandas que nós temos, né? Mas quando você começa a executar, você vê que se não tiver um incentivo financeiro e social, ele não acontece. Então, às vezes, a escola até tem o desejo, mas se não tiver lá uma formação, ela entender o porquê que ela está fazendo aquele projeto, qual que é o impacto, né, para uma criança, e já não falando nem só de criança, né, a Lita está fazendo para o ensino fundamental, né? Ensino médio. Então, assim, se você não tiver um incentivo, não tiver uma estrutura, você não consegue executar, porque é um passo a passo. Não é só você colocar uma apresentação, vou trazer aqui uma apresentação de hip hop, vou trazer uma apresentação do João. Não é só isso, né? É você explicar o porquê que eles estão ali, o quanto que aquilo representa, né? Então, assim, é um passo a passo que nós estamos fazendo. Faz muito sentido, mas se não tivesse esse apoio, inclusive financeiro, né? Ficaria muito difícil de executar. Então, às vezes, a escola até tem o desejo, mas também não tiver um apoio da sociedade, ela mobilizar ali os artistas, ela não consegue levar todo esse conhecimento para dentro das escolas. Mas é possível, sim, né? Fazer uma educação antirracista, trabalhar realmente, né? O racismo ali de forma estruturada, né, dentro da escola e levar esse aprendizado sem... basta ter vontade, porque dá trabalho. Dá trabalho. Mas acho que tem que ter a vontade, primeiro, né, de mudar a realidade daquela escola, porque a escola muda a sociedade, né? Como eu falei assim, entender ali a comunidade. Quem tá ali é da comunidade. Se ele sai dali com conhecimento, ele sai das paredes da escola, né? É o que a gente estava falando, né? A criança passa a maior parte do tempo dentro da escola. Exatamente. Então, a escola tem algo muito significativo na formação dessas crianças. Sim. E quem hoje está assistindo esse programa, o que a gente pode fazer para ajudar nessa causa, nesse movimento, né, dentro das escolas? Como é que a gente pode participar desse movimento de uma forma indireta, não diretamente? Por exemplo, eu não sou dona de uma escola, mas quero ajudar neste movimento. Existe algo que eu possa fazer? E quem está em casa também, aqui discutindo com a gente? É possível que vocês façam um acompanhamento da vida escolar dos seus filhos e filhas, né? Que cobrem da escola a aplicação da Lei 10.639, né? Que a escola, direito, né? Ela é um direito previsto, né, em lei. E que a escola, ela consiga atender a comunidade, a sociodiversidade, né? De maneira inclusiva, em todas as... Porque nós somos diversos, né? E a igualdade, ela só vai se concretizar quando nós tivermos a valorização da diversidade. Com relação ao nosso projeto, Sementes Afrodescendentes, por hora, a gente pede o apoio da comunidade no sentido de seguir os nossos perfis nas redes sociais, com né? Muita informação lá, muita informação. Sementes Afrodescendentes, né? Sim. Sigam o nosso projeto, sigam, né, o Instituto Kamakura, conheçam os trabalhos sociais da cidade de São José dos Campos e que, evidentemente, pressionem, né, o poder público para que políticas como essa, projetos como esses, se tornem políticas públicas. Sim. Porque a lei, ela existe. Mas o que a pesquisa revelou no ano passado, quando a lei completou 10 anos, é que a maioria das escolas não cumprem, né? E se não cumprem é porque não tem incentivo. Exato. A gente precisa que haja uma política pública específica, voltada, desenhada, pensada para aplicar isso de maneira efetiva no cotidiano escolar. Isso tem que ser prioridade. Né? Porque a gente está falando de uma realidade que é da maioria da população brasileira. Isso não pode ser tratado como minoria, né? Nós somos a maioria da sociedade. A gente precisa acabar com o sofrimento dessa maioria, que acaba, ainda que não consiga reconhecer a dimensão das violências que sofre, acaba sendo afetado, seja no mercado de trabalho, que não consegue ter acesso a um emprego digno, a universidade, que é muito mais difícil de acessar, muitas vezes
vive numa condição social ali que é dada a partir dessa historiografia que foi apresentada aqui, em que você tem dificuldade para uma ascensão social mesmo, gente, a conseguir melhorar a condição de vida da família, de uma geração para outra, é sempre tudo muito difícil, muito desafiador, são histórias de dores, de violências, de sofrimento, e pra gente acabar com isso, a escola, ela é estratégica nesse processo, né? Ela precisa demonstrar que nós temos que ter representação positiva nas escolas. Sim. A começar pela nossa história, que ela não começou com a escravidão. Né? Exatamente. Pra começar. Se começar de contando a história correta, já é né? Hoje, a historiografia hegemônica, ela não conta, ela apaga, né? Que as civilizações humanas, elas têm a sua origem ancestral no continente africano e que houveram impérios, reinados, né? Houve riqueza, houve tecnologia produzida naquele território, houveram técnicas. Existem técnicas que nós utilizamos hoje que são derivadas desses conhecimentos ancestrais, né? Eu vou pegar até o gancho, que a gente tem, inclusive, um programa que nós fizemos aqui, com a Lu, inclusive, sobre racismo. Vocês podem ir lá no Globoplay, procurar esse programa, assistir, que lá tá bem explicadinho de onde vem, quais são os tipos de racismo que nós temos hoje, como é que a gente faz para debater. Quero agradecer a vocês, então, por esse programa. Passa muito rápido, né? Nossa, muito bom pra gente, principalmente, né, pensar que o projeto atendendo, é uma semente mesmo, né? Mas que ele tem muito potencial e a intenção de chegar em mais escolas, né? Que mais pessoas acessem. E na nossa página tem muita informação, até para quem quer buscar essa formação, né? E essas orientações aí. As escolas que não estão participando, tem conteúdo lá para elas também. Entre em contato e reivindica os sementes afrodescendentes aí para essa escola, que a gente tem uma equipe bem preparada para levar. É isso aí, gente. Vamos fazer a nossa parte, vamos mudar essa realidade cada dia mais para que as nossas crianças, netos, bisnetos, tataranetos saibam da luta, mas não precisem viver essa luta. Acho que essa é a grande diferença. E eu te espero amanhã. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.